Estamos na segunda aula da Semana PET e o assunto de hoje é relação pais e filhos. Eu fiz aqui duas árvores, você não leve muito a mal as árvores que estão aqui desenhadas, mas para mim são duas árvores. Aqui estão os pais, aqui estão os filhos. Bom, digamos que o pai ou a mãe seja muito exigente, muito comum hoje em dia. Às vezes os pais querem comprar os filhos com presentes. Quando não podem comprar com presentes, então eles exigem. Eles colocam no balé, no inglês, na natação, na musculação, cursinhos de informática e tem que criar uma agenda de executivo para os filhos. Então, pai e mãe, muito exigente. O filho ou a filha, muito criativo. Já temos aqui uma pequena fonte de conflito, porque pode ser que a ideia desta pequena árvore, deste adolescente, desta criança, não faça muito sentido para pais exigentes. Não estou dizendo que a sua exigência não esteja relacionada à preocupação em dar a este filho um excelente futuro. Mas eu vejo na minha prática como analista comportamental uma série de conflitos aqui entre pais e filhos. Porque muitas vezes o sonho deste garoto, desta garota, não é o mesmo sonho do pai ou da mãe. E os pais muitas vezes querem impor os seus gostos e os seus sonhos na vida dos filhos. Tem muito que coloca, muito pai, muita mãe, coloca o filho numa escolinha de futebol. Quer que o garoto seja um jogador de futebol, mas o garoto não quer ser jogador de futebol. Você tem que fazer medicina. E o garoto não tem vocação, não se sente chamado para a medicina e nem tem propensões nem gosto para ser um médico, por exemplo. Então, o que fazer para equilibrar esta relação aqui entre pais e filhos? Já passou por mim muito pai e muita mãe com os seus respectivos filhos para análise de perfil comportamental do sistema PET. Já disse para você que é algo simples. Você recebe um formulário contendo uma pesquisa de comportamento, marca aquilo que lhe faz muito sentido, lança no sistema e encaminha para você o seu relatório. E quando chegamos na oportunidade de discutir a 3, a 4, com a família inteira, os resultados do PET, eu brinco com o pai e brinco com os filhos, muitas vezes assim, é o jogo dos 7 erros. Por que, por exemplo, há fontes de conflito? Porque filho de peixe, peixinho é. Diz o ditado popular que a fruta não cai longe do pé. E a gente percebe cientificamente, muitas vezes, as diferenças e as semelhanças entre pais e filhos. E quando eles tomam consciência de quem de fato são, isso de forma científica e comprovadamente assertiva, a tendência do pai, a tendência da mãe em relação aos seus filhos é de uma melhora fantástica. Por exemplo, um garoto que é incentivado através do elogio de um pai e de uma mãe. Pais e mães muito exigentes, a tendência deles é apenas cobrar e não elogiar. Um garoto, por exemplo, chega para o pai, para uma mãe e diz assim: olha, consegui tirar uma nota muito boa numa determinada matéria. Pais exigentes, pais mais rígidos, o que eles dizem para este garoto? Eles dizem: você não fez nada mais do que a sua obrigação. O que você está fazendo, pai e mãe, com este garoto? Você está matando a criatividade dele. Ele é movido a elogios. Evidente que tem que se ter limites numa relação entre pais e filhos. Tem que haver respeito, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de comportamento. A avaliação PET acaba atalhando, entrando na relação, mostrando o potencial do pai, o potencial que a mãe tem, mostrando também alguns pontos da personalidade que este pai e esta mãe devem evitar na relação com seus filhos. Vai trazer também a consciência, o potencial que os filhos têm, as facilidades que ele tem para lidar com o seu meio na escola, dentro de casa ou na relação com os amigos, por exemplo. E quando há esta tomada de consciência, a relação entre pais e filhos tendem a melhorias significativas.
Então este grau de exigência diminui, o grau de criatividade acaba aumentando e este filho, ele vai aumentar o seu respeito e admiração para com o pai, porque o pai e a mãe vão aumentar o respeito e a admiração para com os seus filhos. Os limites vão ser respeitados e potencializados ainda mais. Então o sistema de avaliação PET é simplesmente uma ferramenta fantástica que vai contribuir para a melhoria na relação entre pai e filho. Eu, por exemplo, lembro de uma história. Um pai muito introvertido, e é daqueles introvertidos passivos, que a preferência deles é, por exemplo, chegar em casa e ler, ou chegar em casa e ir para as tarefas técnicas, e a interação, por exemplo, com os filhos é muito pequena. Quando este pai introvertido, passivo, que se motivava se voltando para o seu interior, tomou consciência de que ele precisava interagir mais falando, aconselhando, estimulando, incentivando, conversando e também repreendendo o seu filho, quando ele tomou consciência disto, olha, a relação aqui entre o pai e o filho melhorou muito. Porque o filho não era introvertido. O filho puxou um traço da personalidade do avô, mais espontâneo, mais brincalhão, mais extrovertido. Nesta relação, pai introvertido, filho extrovertido, quem estava perdendo nesta relação? Este filho. O pai, muito introspectivo, estava matando a espontaneidade do filho, porque este pai não elogiava, não estimulava e nem incentivava. Quando passou pela avaliação de perfil comportamental, tomada de consciência, insights, novas ideias, novos olhares em relação a esta situação entre eles, o potencial da família aumentou muito. Em cada família há situações que são excelentes e há outras que podem ser melhoradas. Se você quer resolver este problema, parecido com o que citei aqui, e tantas outras variáveis que estão instaladas em nossas casas, clique no botão ao lado e faça a sua avaliação de perfil. Você, filho que está assistindo, convença o seu pai a fazer uma avaliação de perfil. Você, papai, você, mamãe, que está me assistindo, faça a sua própria avaliação e faça a avaliação de seu filho e comprove os benefícios que o sistema de avaliação de perfil vai trazer para a relação entre você, pai e mãe, junto com os seus filhos. Asseguro a você que o equilíbrio, a felicidade, o bem-estar na relação da família vai melhorar muito, porque as pessoas que se conhecem e conhecem bem o outro tendem a viver bem. Faça a sua avaliação de perfil e comprove. Você vai ver que a sua satisfação será muito, mas muito bem suprida. Estou aguardando.